Corinthians e o mercado da bola. Notícias sobre a situação de jogadores como Paulinho, Renato Augusto e o atacante Dentinho. Além de toda a polêmica envolvendo o possível retorno do paraguaio Angel Romero e seu irmão ao Corinthians. Entenda por que o ex-jogador e campeão da Libertadores pelo Timão, Alex, ainda não aceitou o cargo para trabalhar no Corinthians. Treino e bastidores da preparação do Timão para o próximo jogo. Tudo isso e muito mais, meu amigo fanático. Vamos começar deixando aquele salve esperto para o nosso amigo fanático Chris Milton. O mano está representando a torcida do Timão lá de Pernambuco. Vamos deixar um outro salve para o nosso amigo fanático Leque Souza. Tá aí outro fanático que está sempre presente nos comentários aqui do nosso canal. Muito obrigado a todos vocês. Participem e façam parte desse bando de loucos. Já vai deixando aí aquele like maroto e um vai Corinthians para fortalecer esse canal que também é seu. E já vai comentando aí quem você gostaria de ver no Corinthians em 2021. Só vale escolher um fiel. Você traria o Renato Augusto, Paulinho ou Dentinho? Deixe aí nos comentários que você contrataria. Pode escolher um outro nome. Fique à vontade, aqui a casa é sua. Não vai esquecer de conferir se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias diárias. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Alex deve aceitar o convite do Corinthians para trabalhar junto ao departamento de futebol. No clube, todos estão otimistas quanto ao sim do ex-jogador. Mas, o assunto ainda não foi finalizado. A princípio, Alex deve desempenhar uma função ligada ao Sub-23, e também com as categorias menores, como Sub-20 e Sub-17. A Gazeta Esportiva apurou que Alex tem participado de diversas reuniões, conversado bastante com Duílio Monteiro Alves, Roberto de Andrade e Alessandro Nunes. Campeão brasileiro e da Copa Libertadores pelo Timão, Alex quer se inteirar do momento do clube, entender as condições para exercer a atividade, avaliar o planejamento, saber com quem teria de se relacionar, ou seja, tudo que envolveria seu trabalho no dia a dia. O ex-camisa 12 de Corinthians Internacional está aposentado desde 2017. Antes de mudar para São Paulo, o paranaense quer ter certeza de que este é o momento certo para dar o pontapé inicial em uma nova carreira. Passar mais tempo longe da família e ter de conviver novamente com a imprensa são outros pontos que estão sendo avaliados por ele. A tendência é de que ainda nesta semana tudo seja definido. Alex está disposto a topar o desafio e, inclusive, falou à Gazeta Esportiva sobre a alegria por ter sido lembrado. O martelo, porém, ainda não foi batido, e os dirigentes corintianos estão respeitando o tempo pedido pelo postulante ao cargo. Estes pequenos detalhes ainda evitam o anúncio oficial. Além da experiência adquirida como atleta, Alex tirou a licença B da CBF, que é voltada para técnicos de equipes de base do futebol brasileiro. Mudando de assunto. O Corinthians emprestou o meia Júnior Sornosa de graça ao Tijuana, do México, recentemente. Apesar de críticas nas redes sociais por não receber nada pelo empréstimo, a nova diretoria do Alvinegro tem consciência de que fez a coisa certa. O All Sport apurou porque o Corinthians considera a transferência um ótimo negócio. O primeiro argumento da cúpula alvinegra é que os mexicanos têm mais chances de comprar os direitos econômicos do jogador em definitivo em comparação aos clubes brasileiros e até da América do Sul, por exemplo. Vale ressaltar que o meia Sornosa foi repassado ao Tijuana após retornar de empréstimo da LDU, do Equador, que não conseguiu exercer o direito de compra, fixado em 5 milhões de dólares, cerca de 27,4 milhões de reais na cotação atual. Em seu país de origem, o meia fez 31 jogos oficiais, fez 4 gols e deu 8 assistências em 2020. Sobre não receber nada pelo empréstimo, o Corinthians alega nos bastidores que a vantagem é não precisar compor o salário do jogador com os mexicanos, o que seria quase impossível se o equatoriano fosse emprestado para clubes brasileiros. Sendo assim, o Corinthians economiza 100% com o ordenado de Sornosa. Na maioria dos empréstimos de atletas aos times brasileiros, o Timão paga, no mínimo, metade do salário. Além disso, o Corinthians entende que emprestado para o Tijuana, o clube não reforça nenhum rival do futebol brasileiro. Hoje, no Campeonato Brasileiro, o Alvinegro briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Fora dos planos de Wagner Mancini, o meia de 26 anos tem contrato até o fim de 2022.
Em 2019, Sornosa disputou 46 jogos oficiais pelo Timão, fez um gol e deu 11 assistências, além de conquistar o Campeonato Paulista. Aliás, o gol do título do estadual de 2019, anotado por Wagner Love contra o São Paulo, contou com assistência do equatoriano, um belo lançamento quase do meio do campo. O Timão volta a campo somente na próxima quarta-feira, quando encara o Fluminense, na Neoquímica Arena, às 21h30. Assim como aconteceu ao longo da semana, o diretor de futebol Roberto de Andrade e o gerente de futebol Alessandro Nunes acompanharam as atividades à beira do campo. O Timão segue a preparação para o jogo de quarta. Para o jogo contra o Fluminense, o único desfalque confirmado de Mancini é Ramiro, que está suspenso pelo terceiro amarelo. As redes sociais dos torcedores do Corinthians ficaram em polvorosa na tarde desta segunda-feira, após o site Infobae, da Argentina, divulgar a possibilidade de Ángel Romero retornar ao clube e trazer consigo seu irmão Oscar, ambos do São Lourenço. O clube paulista, no entanto, nega a possibilidade. Segundo a publicação argentina, a dupla estaria com problemas internos em seu atual time e poderia deixar o país por conta disso. Sendo assim, um provável destino para ambos seria o Corinthians, onde Ángel Romero tem história. Ainda de acordo com o Infobae, Ángel teria sido agredido pelo goleiro Fernando Moretti, após a derrota por 4-1 para o Banfield, pela Copa Maradona, levando os irmãos a irem embora do estádio em um carro separado do ônibus do São Lourenço. Esse seria um dos conflitos pelos quais eles passam. Acontece que neste momento a diretoria do Corinthians nega qualquer negociação nesse sentido, seja com um, seja com outro, seja com os dois irmãos. Vale lembrar que, caso houvesse a contratação, eles só poderiam atuar a partir de março, quando abre a janela de transferências para o Brasil. Durante a presidência de André Sanches, o dirigente deixou bem claro que Ángel Romero não mais atuaria no clube enquanto ele ocupasse o cargo devido ao imbróglio na renovação contratual com o jogador, que acabou deixando o Corinthians sem custos. Em contrapartida, Duílio Monteiro Alves, o novo presidente garantiu que haverá uma política mais pés no chão para reforços. Ángel atuou pelo Corinthians entre 2014 e 2018, disputou 222 jogos, marcou 38 gols e conquistou 4 títulos, 2 paulistas, 2017 e 2018, e 2 brasileiros, 2015 e 2017. Oscar Romero já chegou a negociar com o clube alvinegro, mas nunca chegou a ser concretizado. Ambos têm contrato com o São Lourenço até junho de 2022. A nova diretoria do Corinthians promete não agir com o coração ao avaliar, no mercado da bola, o possível retorno de ídolos em seu mandatado de 3 anos. A cúpula alvinegra, comandada pelo presidente Duílio Monteiro Alves, promete responsabilidade financeira e menos emoção em negociações envolvendo ex-jogadores do Timão. O caso mais atual é do atacante Dentinho, que pretende deixar o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para voltar ao Brasil. O atleta já disse publicamente que o Corinthians é prioridade. Apesar do lobby de Dentinho e da aprovação de grande parte da torcida nas redes sociais, a diretoria só aceitaria o retorno do atacante em caso de salário compatível com a realidade do clube. O lema é responsabilidade financeira e coração zero neste caso. Outro ex-atleta do Corinthians que não para de manifestar em público o desejo de voltar ao clube é o zagueiro Pablo. O critério é o mesmo para ele. A diretoria entende que, apesar da boa passagem do defensor no clube, o Corinthians não precisa contratar zagueiro no momento. Isso porque o alvinegro conta com Gil, Gemerson, Bruno Mendes e Marlon, além dos jovens Léo Santos, que está retornando aos gramados após longo período fora por lesão, e Raul Gustavo, também prata da casa, assim como Léo Santos. Renato Augusto e Paulinho, sempre especulados pela torcida, não são sequer cogitados no Parque São Jorge, por conta do alto salário que recebem no futebol chinês. Se liga, fanático! Não fique de fora e confira na descrição desse vídeo o link para o nosso site oficial e para as nossas mídias sociais. O link disso tudo vai estar na descrição desse vídeo. Não seja egoísta e compartilhe esse vídeo fazendo outro fanático feliz. Não vai esquecer de deixar aquele like maroto e um vai Corinthians para fortalecer esse canal que também é seu. Confere aí se você está inscrito no canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias. Valeu, amigo fanático. E vai Corinthians!